boa tarde, quase boa noite, no Dia das Mães, mais uma edição do Mulheres que Contam e Encantam, histórias de mulheres que contam e encantam, uma ideia de Joana d'Arc Salles, baiana, e que nós duas juntas temos feito já há alguns meses, algumas entrevistas, alguns bate-papos com parceiras, com amigas, a princípio parceiras e companheiras do Pathwork. E hoje nós vamos receber a Raquel Detone, que além de helper e facilitadora e helper em Pathwork, foi professora universitária e é mãe também, e estamos aguardando a Raquel para que ela possa contar um pouco da sua linda e rica trajetória. A Raquel, além de ser facilitadora e helper em Pathwork, é uma das pessoas que trouxe em forma de livro. A Raquel escreveu um livro contando sobre seu trabalho e falando, ela escreveu um livro sobre o trabalho do Pathwork. Então ela vai contar um pouco dessa trajetória espiritual, de reencontro espiritual, de encontro e reencontro espiritual, e também a história de vida, de busca, de aprendizado dela, né? E dentro do Pathwork e em outros caminhos. Que a Raquel também, como outras mulheres, com quase 50 anos, fazia psicologia e hoje já é psicóloga e atende individual e tendo grupos de Pathwork também. Oi, Raquel. Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. Ah, eu também te ouço bem, também te ouço bem. Parabéns pelo Dia das Mães, né? Já começamos assim, dando parabéns a você e a todas as mães que venham nos ouvir e estar conosco hoje, né? Pois é, o povo tem que ter disposição no Dia das Mães de estar aqui com a gente. Então, é uma alegria te receber, é um prazer a gente estar juntas, né? Sempre é muito bom a gente estar junto e nossos papos são muito bons. Então, te agradeço por ter aceitado esse convite, né? Eu que agradeço. Superado os inúmeros desafios que a gente enfrenta para estar aqui, Muito né? feliz com o convite. Vou colocar meu fone aqui. Tá, e eu acabei vindo para a casa do meu filho, hoje eu estou fazendo a live numa casa nova, vim para a casa do meu filho e acabei deixando os fones lá. Então, queria que você Mas eu tô te começasse ouvindo com... bem. Tá me ouvindo bem, né? Eu quero que você Tô ouvindo comece me bem. contando um pouco como é que começou essa... Porque nós nos conhecemos através do Pathwork, né? Nós fizemos, eu te conheci, você fazendo facilitador, eu já era facilitadora, nós nos conhecemos na época que você fazia o curso de facilitador, o PPTP, que a gente chama, né? De Programa de Transformação Pessoal do Pathwork, em Brasília. E depois disso, nesse período, você escreveu um livro, né? Então, nós nos Foi. conhecemos nessa época, mas eu queria que você começasse um pouco antes, contando um pouco como foi tua trajetória, como é que foi como foi chegar a esse caminho de autoconhecimento? Porque, na verdade, nós temos várias formas e cada um conta uma forma diferente que chegou ao Pathwork, né? Então, eu gostaria que É você me verdade. contasse um pouco como foi isso, né? Como é que foi até chegar ao Pathwork? Como é que foi esse desenvolver, esse desenrolar, né? Dessa busca É, pessoal. foi, foi uma longa trajetória, né, mesmo. Eu acho que eu posso dizer que realmente desde muito jovem, desde muito novinha, eu tinha uma inquietação, sabe? Eu sempre tive uma inquietação. E é uma inquietação que depois, né, com a maturidade, com o tempo, a gente começa a ver que era uma inquietação que me levava para uma busca espiritual, né? É uma inquietação que acabou me levando para onde eu tinha que ir mesmo, né? E para mim tem um ponto muito marcante na minha vida com relação a isso, né? Que foi o momento em que eu saí da casa dos meus pais e fui morar em Cuiabá. Eu acho que esse foi um marco
da minha trajetória, do meu, vamos dizer assim, do meu início, sabe? Foi esse momento aí que marcou o início da minha trajetória nessa busca espiritual, porque eu não tinha, em princípio, motivo forte nenhum para sair da casa dos meus pais. Eu morava com eles no Espírito Santo, onde eu nasci, morava em Vitória, eu tinha me formado em letras, e foi muito interessante porque a vida me deu muitos sinais naquele momento. E foi pela primeira vez na minha vida que eu senti um forte chamado. Eu senti que tinha alguma coisa acontecendo que eu tinha que fazer, eu tinha que ir embora para Cuiabá. Os meus 2 irmãos mais velhos moravam em Cuiabá. E naquela época, eu em Vitória, depois de formada, eu tentei um mestrado em educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, não fui selecionada. Aí eu tentei, eu me candidatei a um trabalho de instrutora de língua portuguesa para os profissionais da Vale do Rio Doce. Eu trabalhava na Aliança Francesa, dava aula de francês em Vitória. Eu fui aluna da Aliança, fiz o curso lá completo e eu trabalhava como professora de francês. E aí apareceu essa oportunidade, a Vale do Rio Doce estava recrutando professores de português para trabalhar com um curso de língua portuguesa para os funcionários, eram aqueles instrutores de módulos. E aí eu me inscrevi e passei pela entrevista. Foi muito interessante porque eram 2 vagas e eu e mais 2 colegas nos inscrevemos, nós 3. Elas 2 foram selecionadas e eu não. E naquele momento eu parei e a minha irmã me convidou. Você não quer ir para Cuiabá? Meus irmãos estavam passando férias de verão no Espírito Santo. Você não quer ir para Cuiabá? Ela tem tanta oportunidade de trabalho. Aquilo soou uma coisa dentro de mim que eu acho que a minha irmã, meus irmãos não tinham noção do convite que eles estavam me fazendo. Mas naquele momento soou uma coisa dentro de mim como se o meu corpo inteiro dissesse: tá na hora. Vai. E eu tinha um namorado firme nessa época em Vitória, né? Então eu tinha um relacionamento, mas nada naquele momento me prendeu. Eu senti que era hora de ir. E aí eu fui. Eu pedi demissão da Aliança Francesa, fiz meu aviso prévio, pedi demissão e fui embora para Cuiabá. E fui para lá. E aí lá em Cuiabá eu conheci eu comecei a frequentar algumas atividades do espiritismo. Então eu comecei aí um caminho Lá que que você conheceu o espiritismo. foi lá que eu conheci. Então eu comecei aí um caminho que eu antes não tinha trilhado, que eu não tinha tido contato com ele. E aí comecei a trabalhar no espiritismo e foi muito interessante porque quando eu cheguei em Cuiabá, com 1 mês que eu estava em Cuiabá, eu estava empregada na Secretaria de Educação de Mato Grosso trabalhando. Quando a gente está no caminho, tudo flui, né? Muito, muito tranquilo, né? Foi impressionante, assim. Então, assim, com 1 mês eu estava empregada, trabalhando. Trabalhei 7 anos na Secretaria de Educação de Mato Grosso, trabalhei na área de língua portuguesa, eles estavam compondo equipes disciplinares, né? Então, eu trabalhei naquela época na coordenadoria de ensino de 1º e 2º graus. Então, eu dei curso pelo Mato Grosso inteiro, trabalhei com programa Sala de Leitura, viajei bastante pelo estado, trabalhei com coisas ligadas à alfabetização. E foi assim, foi uma grande experiência, né? Que barra. Foi uma grande experiência. E, paralelamente, eu frequentava e assim, me enfronhava mais nas atividades espíritas, né? Mas eu continuava com uma inquietação, né? Eu continuava. E seus pais católicos? Meus pais sempre muito católicos, mas tinha uma coisa muito interessante. Meus pais sempre foram muito católicos, mas eles tinham muita abertura. Então eu me lembro que meu pai tinha livro de Allan Kardec dentro de casa, que ele lia, entendeu? E a minha mãe também. A minha mãe, se você a convidasse, quando ela ia a Cuiabá, se você a convidasse, não, vamos comigo hoje, lá no Centro Espírita, na Casa Espírita, vamos assistir uma palestra. Ela ia. Ela ia Ai, sem que problema legal. nenhum. Então eles tinham Então essa eles não resistiram abertura. a essa tua escolha. Aham. Não, não, de jeito algum.
sabe? E aí eu senti assim, eu me enfronhei muito no trabalho espírita em Cuiabá. Então, assim, esses 10 anos que eu morei em Cuiabá foram 10 anos em que eu expandi muito a minha rede de relacionamentos lá. E foi realmente o início do meu caminho espiritual, né? E é muito interessante, sem querer pular as etapas, mas já pulando, é muito interessante porque hoje você tem grupo de Pathwork em Cuiabá, É. né? Então é como se você tivesse devolvendo a Cuiabá o que Cuiabá te abriu as portas para esse caminho espiritual, né? É Mas muito eu lindo sinto, pensar nessa conexão, né? Mas eu sinto isso, Patrícia. Eu sinto isso, que é como se fosse assim, o meu elo hoje com Cuiabá, através do Petro, que é como se fosse mesmo isso, assim. Eu preciso oferecer algo a Cuiabá, dar algo em troca, porque lá realmente foi um momento, assim, que eu diria em que pela primeira vez eu parei, eu lancei um olhar sobre mim mesma. Foi em Cuiabá. Que lindo. Bom, mas aí você estava dizendo que então a tua inquietação seguiu, ainda, né, trabalhando tanto, ainda tão Sim, realizada já no centro é. espírita, no trabalho de busca espiritual, a inquietação continuava, né? Continuava, isso. E em Cuiabá, eu tive a oportunidade de conhecer alguns trabalhos budistas, e eu me lembro que eu participei de uns 2 workshops de Kunie, entendeu? Porque eu tinha, eu estava muito enfronhada no trabalho espírita, mas eu lia muita coisa do budismo, me sentia muito atraída por aquelas outras coisas. Então, assim, eu abria muito o meu leque, né? Eu sempre gostei muito de ler. Então, essas leituras me chamavam muito, né? E por isso que eu te digo, tinha uma inquietação maior com relação a eu comigo mesma, né? Como que era isso, né? Isso Nessa continuou. época você já estava formada em letras. Você formou em letras, é Sim, isso mesmo? sim, eu me Aham. formei, minha primeira graduação foi em letras, eu me formei em língua portuguesa, português-francês, né? E quando eu cheguei em Cuiabá, com um ano e meio que eu estava em Cuiabá, a Universidade Federal de Mato Grosso ofereceu um curso de especialização em língua portuguesa. E aí, eu, trabalhando na Secretaria de Educação, fiz esse curso de especialização em língua portuguesa. Foi muito bom, foi um curso de especialização lato sensu, e foi muito interessante. E aí, depois, futuramente, eu prestei concurso para a Universidade Federal de Mato Grosso. E passei a ser professora lá. Então você começou a ser professora mesmo, universitária, na faculdade do Mato Grosso, na Sim, Federal do Mato Grosso. na Olha só, Federal do antes Mato de ir para Grosso. Brasília, porque a gente já se conheceu em Brasília e você foi professora da UNB também, né? Mas vamos aqui Exato. na Universidade do Mato Grosso. Isso. E assim, é bem interessante ver que assim, essa coisa do ser professora é muito marcante na minha vida, né? Porque quando eu É. morava em Vitória, já formada em letras, eu dava aula de francês na Aliança Francesa. Então, assim, eu já Uhum. comecei a minha vida profissional como professora, né? E aí, quando eu Já era um estava na dom mesmo. Federal, quando eu estava na Federal de Mato Grosso, foi quando, depois desse curso de especialização, que eu fui professora lá, e com os anos que eu estava lá, foi quando eu vim fazer um mestrado em Brasília. Eu conheci meu marido em Cuiabá. Ah, olha só, achei que vocês tinham se conhecido em Brasília, vocês se conheceram em Cuiabá. Não, Uhum. em Cuiabá. Eu vim para Brasília por causa dele, Uhum. né? Que Eu vim legal. para Brasília por causa dele. Então a gente se conheceu em Cuiabá. Ele também era professor da Federal de Mato Grosso, Ah, entendi. entendeu? E ele estava retornando do doutorado dele na França e a gente se conheceu em Cuiabá, né? E aí, um tempo depois, a UNB abriu umas vagas para a área dele e ele foi transferido da Federal de Mato Grosso para a UNB. E aí eu vim para cá para fazer o mestrado em linguística. Aí você deixou mesmo de ser professora lá e veio sem o cargo de professora ainda. Você veio fazer o mestrado. Não, eu vim vinculada ainda à Federal do Ah, Mato Grosso, mas vim fazer mestrado.
né? Tanto é entendi. que quando eu concluí meu mestrado, eu vim, me casei e vim embora. Aí, quando eu concluí o meu mestrado, eu voltei a Cuiabá, fiquei 6 meses trabalhando lá, devolvendo uma parte do meu tempo Eu fiz um trato com a Federal do Mato Grosso, porque depois eu voltei lá para dar um curso, uma disciplina de um curso de especialização, sem ônus nenhum para eles. Eu fiz isso como devolução do meu tempo de afastamento. Mas quando eu vim para cá, que eu fiz o mestrado, quando eu estava terminando o mestrado, a UNB abriu um concurso para a língua portuguesa. E eu prestei, entendeu? E fui aprovada. E aí eu me transferi para cá, para E Brasília. aí, como é que foi chegar em Brasília? Porque Brasília é um solo muito fértil para a busca de autoconhecimento, né? Para esse caminho de autoconhecimento, é um solo riquíssimo, né? Assim, ilimitado, posso até dizer ilimitado, É verdade. porque a gente tem muitos caminhos, né? Brasília oferece muitos caminhos. Como é que foi isso aí em Brasília? Porque dentro da universidade você teve uma profissão muito sólida, muito estável, com muito reconhecimento, né, Raquel? Mas, Tive. paralelamente, essa busca de autoconhecimento continuou. Eu não sei É como é que verdade. aconteceu com a inquietação, se a inquietação diminuiu um pouco, mas como é que foi isso? Não, eu acho que a inquietação ela foi só aumentando, você sabe? Eu estava na UNB e é muito engraçado que essa coisa da inquietação, né? Como eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, eu digo assim que eu me lembro que eu tive uma terapeuta que ela falava para mim assim: "Nossa, seu inconsciente te dá muitos presentes". E eu falava: "É verdade". Hoje eu digo que meu eu superior me dá muitos presentes, né? E eu sempre, né, eu entrava em livraria aqui em Brasília, olhando, cutucando, não sei lá, um belo dia eu vi um livrinho de uma psicóloga italiana que eu já tinha ouvido o Divaldo Franco citar o nome dela numas palestras espíritas dele. Ele ia muito dar palestras em Cuiabá, enfim. Eu tinha ouvido o Divaldo Franco citar essa psicóloga várias vezes. O nome dela é Ângela Maria La Sala Batà. E eu, dentro de uma livraria de Brasília, vi um livrinho dessa psicóloga, um livrinho fininho, escrito assim: autoconhecimento. E quando eu vi esse livro, eu pulei em cima dele, assim. Aí comprei o livrinho, e é um livro, assim, bem incipiente, uma coisa bem simples, entendeu? Que não aprofunda muito, é só mesmo uma coisa para te Para instigar, né? chegar. É. E aí, aquela palavra autoconhecimento, eu falei, gente, mas é isso que eu busco, é isso que eu quero, sabe? E aquilo, então, a sede crescia, né? A sede crescia. Mesmo aqui em Brasília, eu continuei trabalhando na dentro do espiritismo. Eu estava enfronhada com atividades espíritas aqui. Eu me enfronhei num grupo aqui. E é interessante que a minha vinda para Brasília é muito engraçado, porque Brasília é essa cidade ampla, né? Esse céu aberto, essa coisa. E eu me lembro que quando eu me mudei para Brasília, eu olhava para o céu de Brasília, assim, eu falava, gente, essa cidade me dá uma sensação de liberdade tão grande. Era uma coisa assim que era muito arrebatadora para mim, É sabe? uma cidade muito aquariana, né? Muito aquariana. É, me dava aquela sensação assim, parecia que eu cheguei aqui, que eu ia bater as asas mesmo, sabe? Assim, era uma coisa, assim. E foi muito marcante essa sensação minha, da minha chegada em Brasília, né? E aí, depois desse livro aí do autoconhecimento, aí que eu fiquei mais instigada ainda, né? Acabei adquirindo os outros livros dela, que bem nessa linha, ela é uma psicóloga espiritualista, né? E aí eu acabei devorando, né? Saboreando vários daqueles livros. Até que um dia eu dei de cara com o Pessler. E como é Não, que o Pepper chegou para você? pois é, foi incrível isso. Eu tinha ido ao médico, o meu homeopata era o Flávio. E aí
Eu cheguei no consultório do Flávio e enquanto eu esperava a consulta, tinha um mural, assim, com umas divulgações de farmácia homeopática, não sei o que, e tinha um cartazinho. Grupos de estudo de autoconhecimento. E tinha o contato da Heloísa Prata. Uhum. Aí eu li aquilo e aí eu perguntei para a secretária dele, ela falou assim, pergunta para o doutor Flávio que ele sabe te falar. Aí quando eu entrei na consulta, eu falei com ele, eu falei, o que é aquele grupo de Para estudo quem de não sabe, é Flávio autoconhecimento? Vervloet, né? É, Para quem não sabe, você está falando do Dr. Flávio Vervloet, né? Que também é helper in isso, Pathwork, né? isso. Sim. E, enfim, aí quando eu vi aquilo, né? Aí eu falei, o que é aquilo, Flávio? Grupos de estudos de autoconhecimento? Eu me interesso por isso. Aí ele falou, é uma amiga minha que está abrindo grupos novos. Ele falou, você vai adorar. Ele falou, acho que você pega o contato dela e telefona para ela. Eu acho que você vai adorar. Aí eu peguei o contato da Heloísa e entrei em contato, né? E aí pronto, caí num grupo da Heloísa. Ela estava abrindo 2 grupos novos. Ela fez uma grande reunião com muita gente e dali saíram 2 grupos. Um era o meu, era o que eu entrei, né? E aí segui. Aí pronto, aí eu tinha encontrado esse lugar, né? Tinha encontrado. E foi muito interessante isso, Patrícia, porque veja só o que é a vida, né? Em abril de 99, eu tinha começado o meu doutorado. Em abril de 99, eu caí no grupo da Heloísa. Tudo Então, junto. assim, tudo junto e misturado. Eu tava ali assim, pá. Eu comecei as duas coisas. Comecei as Uau. duas coisas juntas, sabe? Quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu sei que eu estou fazendo um doutorado, eu tinha um filho de 1 ano e meio, uma criança, um bebê dentro de casa, mas eu falei assim, não, mas uma Uau. vez só por semana, só uma vezinha por semana, um Algumas encontro de horas. 2 horas à noite, meu filho é um bebê, ele dorme cedo, não, isso não vai dar problema não, não vai ter problema. E aí eu fui, e O realmente, assim, eu fui anseio da alma era abençoada. muito mais forte. Era muito forte. Nossa, ali eu não ia conseguir abrir mão. E eu fui mesmo. E fui abençoada, assim, porque realmente eu não tive nenhum problema para administrar isso, sabe? Aquele dia, à noite, dava tudo certinho. E não tive mesmo. Foi assim, foi um caminho que abriu. Eu tinha que estar lá. Eu tinha que estar E lá. como foi estar no Pathwork? Porque esse realmente é um caminho que mobiliza muita coisa, né? Que traz, que quebra, inclusive, muitos paradigmas, né? Ele traz muito, realmente tem um momento que é uma desconstrução de muitos conceitos, né? Arraigados em Sim. nós, nas nossas culturas e valores, né? Como é que foi isso para ti, Raquel? Né, vindo de uma família, É, né, tradicional, que eu compreendo que é uma família tradicional, né, que tem uma educação formal, sim. que vai, essa moça vai, faz letras, se torna professora, né, e que de repente tem um caminho que desconstrói muitas coisas, né? Como foi isso É. para ti? Foi uma coisa muito, muito impactante mesmo, porque assim, eu me senti tão acolhida quando eu cheguei no Pethor, que eu digo assim que a primeira vez que eu de fato compreendi o que era o amor incondicional, esse amor espiritual mesmo, esse amor, né? Foi no Pethor. Foi lendo as palavras, né? Dos textos do Pessoa, foi vendo aquela expressão de liberdade de ser quem eu era, de não ter que ficar preocupada comigo porque eu sentia raiva, ou porque, entendeu? Em alguns momentos eu não estava bem, ou porque eu tinha sentimentos negativos, que às vezes não são socialmente aprovados, né? Foi a primeira vez na minha vida em que eu senti que eu podia ter uma permissão para ser mesmo quem eu era, A sabe? liberdade que você sentia que Brasília ia te dar.
Menina, é isso mesmo. E ali eu senti, eu acho que ali foi o momento em que eu comecei a refazer o meu conceito de amor, do que era o amor. Uhum. Você entendeu? Do que era o amor, porque eu preciso realmente confessar isso. Quando eu entrei no Espiritismo, eu sentia que tinha amor, mas tinha um lado que era um lado meu, não é o Espiritismo, era eu, Raquel, no meu momento de vida, em que eu sentia, eu ainda trazia aquilo com muita cobrança. Eu sentia que tinha momentos que eu achava que eu tinha que ser mais perfeita para poder merecer aquele amor, Uhum. né? E A gente foi essa era muito uma questão educado assim, minha. né? A gente E esqueceu essa de era uma questão. entender o que Jesus disse, né? Ama teu próximo como a ti mesmo, né? Então a gente passava a amar Isso. o próximo, se exigia amar o próximo muito mais do que a gente conseguia se amar, né? Então assim, isso no Peço foi assim o primeiro grande presente da minha vida. Quando eu vi aquele conceito de amor passando na minha frente e eu falava, não, então, sabe, foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Antes de eu trabalhar qualquer uma das minhas coisas, foi o tanto que eu consegui me conectar com essa amorosidade, né? Essa amorosidade verdadeira, né? Desse lugar de verdade, que é uma coisa que eu acho que o Peço traz para gente, que é inegável. Essa coisa, como a gente diz assim, que você não precisa moralizar, né? Não é para você Mas também a moralizar. consciência do quanto a gente moraliza, às vezes, muitas vezes, se achando muito liberal e não preconceituoso e não moralista, né? Então, o Patrick também te dá essa consciência do quanto, muitas vezes, nessa exigência de ter uma vida perfeita, correta, a gente é muito moralista e moralizante conosco e com os outros, né? Demais! Demais! E eu fui percebendo isso, eu falava, gente, eu moralizo muito, nossa, o que é isso? Tá tudo errado, tenho que fazer tudo de novo, tenho que construir tudo de novo. Raquel, e isso te moveu? Eu quero pegar, aproveitar esse ponto e te pegar. Isso, o Patrick te moveu tanto que você escreveu um livro. E você é uma das poucas pessoas, ou talvez a única que eu sei, que escreveu um livro sobre o Patrick, né, inspirada no Patrick. Eu gostaria que você falasse um pouco o nome do seu livro, até para fazer aproveitar e fazer uma propaganda mesmo. E o que você, porque isso te moveu muito até a ponto de você escrevê-lo, né? Então eu gostaria que você falasse um Sim. pouco dele, que eu acho que é muito importante, né? Vamos dizer assim que eu entendo hoje, né, que escrever aquele livro foi realmente um coroamento de um processo interno que eu fui vivendo no PEP, né? Porque, como eu te falei, eu comecei o PEP porque eu tinha entrado no doutorado, né? E aí Hum, eu fui caminhando e concluí o meu doutorado, concluí a formação primeira fase do facilitador do PESO, né? E aí depois eu abri um grupo, né? Nessa época eu abri um grupo e é muito engraçado isso. Quando eu finalizei o meu doutorado, eu entrei numa crise com a academia. Isso vai levar para o meu livro. Eu entrei numa crise com a academia. Eu queria chutar o pau da barraca. Eu falei assim, não quero mais, eu preciso de outra coisa na minha vida, entende? Preciso de outra coisa. E aí, eu mesmo dentro da UNB, porque como você mesma disse, eu estava construindo uma carreira sólida, eu tinha acabado um doutorado, né? E eu não podia jogar aquilo assim fora. Então, eu comecei a tentar ver como que eu podia fazer, né? Eu comecei a pensar na minha aposentadoria, sabe? E dentro do trabalho do PESOR e com a formação do PESOR, eu comecei a ser muito chamada para a área de psicologia. Aí, vamos dizer assim, talvez eu tenha entrado em contato pela primeira vez com a terapeuta, com o anseio, né, desse lugar de ser terapeuta, né, de estar ali, é, talvez não mais como uma professora
acadêmica do intelecto, mas como um facilitador, né, do processo do outro, né? Mas isso te moveu a realmente a fazer psicologia, né? Não só Sim. aceitar a formação de facilitador que você estava fazendo, mas também você foi iniciar a psicologia com quantos anos? Eu comecei a psicologia quando eu estava completando 50 anos. Porque são essas coisas que a ideia da Joana e minha era bem isso, né? Da gente É, poder que essas histórias inspirem as mulheres, outras mulheres, que tudo é possível, né? é. Quantos passos podem ser dados? Ah, eu tô com 50, eu tô velhinha. Ah, eu tô com 60, eu tô velhinha. Ah, eu tô com 80, eu tô velhinha. E a gente está vendo as mulheres, a gente semana passada fez com a Ida, né? E É, aí, 85 anos, e a Ida super dinâmica, construiu uma trajetória linda e ainda segue dinâmica, construindo e fazendo movimentos e trabalhando e dando aulas no Pathwork. Então, assim, como esses passos e essas informações são importantes, né? é Então, verdade. assim, você escrever esse livro, você já tinha mais ou menos isso, foi um pouco tempo antes, né? Patrícia, foi muito impressionante. No ano que eu comecei a psicologia, eu comecei assim, eu falei, bom, eu não posso entrar de cara no curso de psicologia porque eu era professora da UNB, eu tinha 40 horas de dedicação exclusiva na UNB. Então eu tinha uma carga horária, né, para dar conta. Então não cabia eu pegar uma grade cheia de uma graduação e colocar na minha vida naquele momento. Aí eu peguei e comecei a me matricular assim, naquelas disciplinas que você vai experimentando, duas disciplinas. Então eu comecei, me matriculei em duas disciplinas da psicologia no início de 2009, no ano que eu estava completando 50 anos. Quando foi em outubro de 2009, eu escrevi esse livro em um mês. No ano que eu comecei Ai, a psicologia. Foi um negócio assim que fez, sabe? Foi uma coisa, sim. foi uma energia que abriu, foi uma coisa tão forte que nesse mesmo ano eu escrevi esse livro. E é muito interessante, assim, falando do livro, porque eu não programei escrever um livro na minha vida. Eu não programei. O meu livro foi uma Mesmo coisa que. sendo da área de letras, você nunca pensou em escrever um livro? Não, Olha. não. Esse livro aconteceu. Foi um E como é o fenômeno. nome do livro? E ele está à venda? Como é? Aqui, eu tô até com um exemplar aqui para mostrar, tá? Da sombra para a luz, um encontro com o eu real, que é bem mesmo o meu trajeto Que no ele também Pathwork, possa né? servir de inspiração, como aquele livrinho fininho lá daquela mulher É, de autoconhecimento serviu para outras pessoas, que o teu também possa servir para mais pessoas, né? E e como é que as esse pessoas livro, conseguem? Ah, sim, esse sim, livro, fale. eu concluo o livro na hora que eu entrei, que eu cheguei na psicologia. Então eu falo dessa minha trajetória no Pathwork e da minha trajetória como professora, que foi me levando, né, nessa busca paralela do autoconhecimento, como que essa inquietação foi me levando para um lugar e eu tinha exatamente chegado lá na psicologia, quer dizer, com 50 anos eu estava começando, sentei no banco da academia outra vez como aluna para fazer prova, para fazer tudo, trabalho, tudo que tinha que fazer. Entendeu? Vamos fazer. E foi uma experiência riquíssima, porque eu E tinha essa, colegas muito jovens, né? E era assim, era um banho de vida, de então, eu ia vitalidade. falar isso, e assim, o quanto para uma taurina, então, é um passo de ousadia gigante, né? Fazer uma coisa que É, parece tão louca para algumas pessoas. Como assim? Começar psicologia agora, nessas alturas, né? é. E foi muito engraçado, Patrícia, porque tem uma coisa que eu acho que vale a pena eu contar aqui. Eu já com doutorado e tudo, um ano antes de eu começar a psicologia, eu tinha ido para um congresso de linguística na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa. Eu e um grande grupo de colegas da UNB. Então, fomos para lá. E aí estávamos lá, eu ia apresentar um trabalho que era uma leitura de uma parte da minha tese de doutorado, que, aliás, diga-se de passagem,
Só para você ver como que as coisas são. Eu quero dizer isso porque as coisas elas têm todo um significado Sim, simbólico, entendeu? tem, com certeza. A minha tese de doutorado foi sobre o dialeto de Cuiabá. O tema dela era sobre a linguagem regional de Cuiabá, que era uma linguagem, um dialeto muito diferente no Brasil e com pouquíssimos trabalhos. E eu peguei um fenômeno, que é um fenômeno raro, né? Doutorado tem essas coisas que você tem que ter uma coisa inédita, etc e tal. E eu trabalhei com o dialeto de Cuiabá. Então, para você ver o meu elo com Cuiabá. Eu morando em Brasília, fui fazer trabalho de campo lá em Cuiabá, né? E aí, nesse congresso, aconteceu uma coisa que eu falo assim, não, é o universo, tá? Não tem outra saída. Sem São esses dúvida, né? fenômenos. Tudo é, né? É. Eu tô lá, tava lá numa sala assistindo um trabalho do pessoal acho que tinha muita gente da UFRJ, se eu não me engano, e de outras universidades, apresentando um trabalho sobre uma teoria, assim, uma linha, uma das linhas da linguística, que era o funcionalismo. Eu falei, como eu não conheço muito isso, né, não tem nada que me interesse tanto, agora eu vou assistir esses funcionalistas aqui para eu me apropriar mais. Sentei. Patrícia, eu estava lá ouvindo aquilo, com aquele folheto na mão que eles distribuíram, e eu não conseguia prestar atenção direito. Aí eu olhava para um lado, olhava para o outro. Menina, de repente aconteceu um negócio comigo, que uma coisa no meu corpo, assim, que eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu me senti literalmente um ET. Parecia que eu tinha sido transportada de um lugar onde eu estava e onde eu me reconhecia para um lugar onde eu nem me... Eu falei, aí eu parei estatelada naquela... Eu estava sozinha. As minhas colegas tinham escolhido outras frentes de trabalho para assistir. Então eu entrei sozinha nesse. Eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não quero saber que teoria é essa. Isso não me interessa. Eu não estou conseguindo nem compreender. Parece que eu nunca estudei linguística na minha vida. Mudou. Eu falei, eu não estou fazendo, eu não quero ficar aqui. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu Era o não teu tenho limite nada com mesmo. isso. Era o meu limite. Saí da sala, passei um recado para as minhas amigas, estou indo para o hotel, encontro vocês lá mais tarde para a gente jantar. Fui para o hotel, troquei de roupa, fui passear na praia. Em frente ao hotel que a gente estava em João Pessoa, fui para a praia. Fui passear, passei a tarde sozinha, feliz da vida. Quando eu voltei desse congresso, eu fui ao departamento de pessoal da UNB e pedi para contar meu tempo de serviço. Eu falei, não, eu tenho que tomar alguma providência na minha vida. Eu entendo Entendeu? completamente. Foi o que aconteceu com a odontologia comigo. Teve um dia que eu falei, não tem mais jeito. É o meu limite. Era o limite. Então, ali era um fenômeno. De uma hora para outra, eu me senti um ET. Falei, o que eu estou fazendo aqui? E aí, logo no ano seguinte, então foi quando eu comecei a psicologia mirando a minha aposentadoria. Naquela época, quando eu fiz a contagem, parece que eu tinha assim uns 6 anos pela frente, sabe? 5, 6 anos. Eu falei, ok, eu não vou jogar fora a carreira sólida que eu construí, mas eu vou começar a construir uma outra. E aí eu entrei na psicologia. Era um tempo para sedimentar isso também, né? É. Sedimentar, se estruturar nessa outra carreira, né? E aí eu entrei na psicologia e foi naquele ano que eu comecei a psicologia que eu escrevi o livro, em outubro de 99. Eu estava lendo um livro da Elizabeth Kubler-Ross, Aham. chamado A Roda da Vida. Olha só, A Roda da Vida, em que ela narrava a vida dela, a experiência dela na Cruz Vermelha, na época da guerra, como que ela recebeu o chamado dela e depois ela foi para os Estados Unidos, enfim, se tornou psiquiatra, pererê, pororô. Quando eu estava lendo aquele livro, teve um dia que eu estava lendo, sentada lendo, e me deu esse tom, essa coisa que sacode o corpo e que eu falei, eu vou escrever um livro. Eu vou escrever um livro. Na semana seguinte, eu estava sentada
pá. Em um mês eu escrevi esse livro. Então, como eu digo para você, eu não programei esse livro, entendeu? Uhum. Eu ainda quero na minha vida um dia escrever. Eu não programei. Esse livro Mas lá chegou nos para seus mim. 50 chegou isso. Essa é agora. Isso. E aí eu fiz. Eu obedeci. Foi bem Como dizia a obediente. Ida, como a Ida falou outro dia, eu era para fazer, eu fazia, eu fiz. Esse eu também fiz, fui A bem intuição obediente. mandava, tá bom, eu faço. Não, mas isso não, não. É, falei, eu vou, eu fui, eu fiz. É, como a minha decisão para mudar para Floripa, eu tinha muitas amigas de Brasília que diziam: você tá louca? Você vai deixar o Odonto, vai deixar Brasília, sua vida, sua carreira, para virar terapeuta. Ainda falava, tinha uma que falou bem assim, para virar terapeuta. Eu falei, vou. É, Depois, se não der certo, eu volto. Não tem problema. eu ouvi muito isso na UNB. Você é louca? Você vai abandonar um doutorado? Você vai perder o doutorado? Eu falei, eu não vou perder nada. O doutorado eu já fiz. Não vai perder nada. O que eu aprendi está comigo. Eu só Não vai vou perder nada. acrescentar, agregar, não vou perder, entendeu? Mas, assim, foi muito interessante isso. E aí foi E, nesse na ano que eu verdade, escrevi o livro. embora você diga que, mas assim, como hoje você é uma tradutora, é uma linguista desse lugar, né? De compreender esse universo da alma, né? Da mesma forma que você fez o doutorado lá em cima do dialeto cuiabano, né? A mesma coisa é isso. Hoje você lida com as pessoas e atende as pessoas com é uma tradução, é compreender esse dialeto que o outro nos traz também. É porque cada um é um É, universo cultural, de valores, de crenças ilimitado, né? Porque a gente vê, a gente se é trabalha há verdade. décadas nesses caminhos e estamos aqui trabalhando, trabalhando, né? Então você É hoje verdade. usa esse teu dom só num outro caminho, mas é o É, mesmo, de exatamente. certa forma. É, é isso. E a gente vai agregando. Então, assim, por isso que eu te digo, esse livro foi como se fosse o coroamento de todo esse processo, né? Porque aí eu escrevo o livro na hora que eu decidi colocar a psicologia na minha vida. Então, o final do livro é quando eu chego na psicologia e de como que eu fui conduzida até lá, né? E o que me levou a fazer isso foi todo o meu trabalho interior no peito, foi todo essa, né? Você vai aprofundando esse contato com o anseio da alma, vai tirando o que está ali por cima, né? Encobrindo e botando um monte de fantasias e não sei o quê, e você vai tirando e tirando, e você vai chegando lá, né? E é interessante, né? Porque ontem eu até falava isso, assim, nesse momento lá atrás, você, menina, tinha uma inquietação, tinha uma coisa um desconforto, mas não sabia dar nomes, né? Não, Mas sabia que tinha algo mais, tinha algo mais. Mas como a gente é muito desconectado, bom, para aqueles que têm oportunidade de até terem essa percepção muito mais cedo, né? Quer dizer, de certa forma, isso já é uma percepção mais cedo, mas para alguns é até mais evidente. Mas muitas vezes a gente não tem, e é uma busca muito angustiante, porque você não sabe como pegar, o que fazer, porque esse lugar da inconsciência está muito forte ainda quando a gente está muito jovem, muitas vezes, né? E é, aí à medida que vai amadurecendo, que você vai se conscientizando, vai ficando muito claro que é um anseio da alma mesmo. Aquela é. inquietação toda, aquela angústia toda, é um anseio da alma te pedindo, volta para mim, volta, te retorna para casa, né? Te retorna para o teu lugar, para quem você de fato é, E é muito né? É um forte, né? desafio e é lindo olhar para trás e ver isso, É, né? é muito forte, é E igual, ter compaixão por aquelas partes também, né? por isso que eu te digo, o momento em que eu fui me embora da casa dos meus pais para Cuiabá, ele foi muito significativo para mim, porque foi um momento em que a coisa é diferente. Eu senti de um outro lugar, eu falei, não, eu tenho que ir, eu tenho que ir. Tá na hora, é agora. Isso não é um convite qualquer da minha irmã. A minha irmã E o nem lindo tinha, é a né? Eu tenho permissão que ir. deles também, né? É, Ok, que já tinha outros irmãos já antes, mas eles terem permitido que você fosse também, né? sim.
E aí foi esse passo mesmo. Então, assim, foi muito legal. E aí, por isso que eu te digo, esse livro fecha essa trajetória minha, né? E eu sou muito agradecida a tudo que eu vivi na UNB, porque realmente eu construí uma história muito bonita com os meus alunos. Eu tive muito reconhecimento dos meus colegas, dos meus alunos. Eu sou profundamente agradecida a essa parte da minha vida, entendeu? Mas quando eu me aposentei da UNB, quando eu me desliguei mesmo. Eu estava dentro da psicologia e dentro do PEFLO, né? E aí, assim, o próximo passo foi exatamente esse grupo com Cuiabá, né? Que foi outro momento Eu ia te também perguntar, porque aí então você já tinha grupos em Floripa, em Brasília, em Brasília. né? Você tinha e tem grupos em Brasília de Pathwork, né? Você Uhum. continua com grupos em Brasília? Eu hoje tenho um grupo em que eu atendo um casal, um grupo com um Uhum. casal, Tá. E tá? Em Brasília. você E o grupo de em Cuiabá. Brasília, e você tem um grupo em Cuiabá, um grupo de Pathwork em Cuiabá que já tem alguns anos. Tem, começou em 2019. E a gente continua Bom. hoje no trabalho remoto, online, né? Mas Uhum. é um grupo grande, é um grupo muito lindo. E o grupo de Cuiabá veio daí também, porque eu tenho família até hoje, né? Eu tenho sobrinhos que moram em Cuiabá e meu irmão mais velho mora em Chapada dos Guimarães ainda hoje, na casa que era da minha mãe. Então, eu sempre tive uma rede de amigos muito grande em Cuiabá, de muitos contatos. E eu ia a Cuiabá com muita frequência por causa das pessoas da minha família lá. E de vez em quando os amigos perguntavam, Kel, você nunca vai trazer, quanto que você vai trazer o Petro para Cuiabá? Mas eu não, sabe, eu não levava fé naquilo, eu não levava a sério. Eu achava que era uma pergunta a mais entre tantas outras, Kel, quanto você vai trazer o Petro para Cuiabá? E em 2017, 2016 eu tive muitas idas a Cuiabá por causa de uma série de demandas familiares, né? E em 2017 eu fiz um retiro de silêncio com a Ida. Uhum. E nesse retiro de silêncio, depois que eu voltei de lá, tinha uma coisa dentro de mim que falava: um grupo em Cuiabá. Um grupo em Cuiabá. E aí eu fui. Aquilo foi vindo, foi vindo, foi vindo. 2018 foi o ano em que isso amadureceu. E em dezembro de 2018 eu fiz uma palestra dentro da Universidade Federal de Mato Grosso, no auditório Ai, da que legal. Associação dos Docentes. Eu fiz uma palestra de Petwork e Que montei o legal, grupo. E que montei o grupo. bacana, E aí eu bacana. comecei a ir a Cuiabá uma vez por mês, né? E esse grupo, como ele já começou presencial, é um grupo só de cuiabanos, hoje está online, mas então nesse grupo não poderiam entrar novas pessoas ou você tem intenção de montar um outro grupo também com o pessoal de Cuiabá? Ou Patrícia, você até um sabe grupo que online que permaneça essas. Porque a gente está falando aqui dos trabalhos, mas muitas pessoas também podem se interessar em fazer trabalhos contigo, né? Então, sim, se as pessoas quiserem se interessarem, você tem possibilidade de abrir um grupo em Brasília ou em Cuiabá também. Que agora online é ilimitado, sim. né? Online a gente pode Online permanecer não tem ilimitado. fronteira. Não tem É. fronteiras, Eu mas de já repente, se pensei voltar presencial, como? Eu já pensei muito, eu tenho pensado muito se eu não abro um segundo grupo em Cuiabá, mas talvez agora com um caráter mais híbrido, em que eu possa agregar pessoas de Brasília também. Já que nós estamos trabalhando online, né? Atualmente fala-se muito isso, né? Num grupo híbrido, porque, né? Mesmo quando Por que voltar não? a possibilidade de ser presencial, essa coisa online vai permanecer para sempre agora, né? Eu Sim, já atendi online, mas agora é muito forte, né? Então isso com vai certeza. permanecer é possível que seja híbrido, né? É possível, né, que seja híbrido. Tem colegas aqui que estão atendendo gente do exterior em grupo de petwork, entendeu? Que nem mora no Brasil, né? Então, eu acho que A tudo gente isso é buscou possível. tanto a Então, unidade, né? E agora as fronteiras, né? O Imagine está acontecendo, está sem é fronteiras, né? O verdade, John é uma Lennon coisa está aí. linda.
É. É uma coisa linda, A né? gente Você pode vê, você está até, aí em Floripa, né? eu estou aqui, a gente está. Pois é, e tudo. E isso não era possível antes, a gente não se movia para fazer isso antes, né? Pois é, e tem gente de vários lugares assistindo a gente, tem alunas do meu grupo de Cuiabá aqui, tem pessoas da minha Ah, que família legal, que aqui, tem lindo. gente que está nos Estados Unidos. Não, e o que a gente tem visto nas lives é exatamente isso. Pessoas de vários lugares, da história de vida de cada uma, ouvindo a história toda, né? Porque as pessoas às vezes conhecem uma parte das histórias. Mas É, assim, o que a gente tem recebido de feedback é assim, como é lindo ouvir o que cada uma tem contado, né? Como é rico e como, inclusive, pessoas dizendo, olha, eu assisti tal live e resolvi mudar, eu entendi. Na hora que eu ouvi aquilo, eu falei, é isso, deu, como você disse, deu, né? Eu não posso mais deu. trabalhar em tal lugar. É lindo ouvir como todas essas lives têm reverberado, sabe? A É. riqueza da tua trajetória agora inspira muitas outras pessoas, né? Isso é muito bom, isso é muito lindo, E a né? gente tem Então, que ter a assim, coragem de se lançar, né? De atender, pois é, né, esse chamado. tem. É isso que eu digo para as pessoas diziam, ah, mas você não tinha medo. Tinha muitos medos, né? Quando eu Claro, mudei para Floripa, tinha muitos medos, eu não vim sem medo, né? Mas era tão forte, eu tinha uma certeza tão grande, era tão profunda. A minha tinha, era meu limite, né? Então, e no momento que eu decidi vir, tinha muitos medos, mas ao mesmo tempo era algo que me puxava tão forte, era tão vivo aquilo que era é, impossível não seguir. Era uma é, certeza, mas não eu é sem entendo. medo, né? Não Não, é sem claro que medo. não. Não é sem medo. Acho que às vezes as pessoas pensam que a gente não tem medo nenhum, é arrojado, vai lá e faz. Não, é não, a gente tem que Não vencer, é. né? E É tem que ir. importante isso, as pessoas compreenderem que é essa superação mesmo, para dar os É. passos, né? É uma E superação a às cada vezes instante. pinta uma dúvida, gente, será que eu estou fazendo a coisa certa mesmo? Porque a mente da gente fica querendo uma segurança, uma certeza que você Uma não tem, garantia, né? O ego né? quer essa O garantia, ego né? quer que naquele momento você não tem, você tem o chamado, né? É. Depois você vai até ter uma certeza de que foi ótimo, de que era isso mesmo. Mas às vezes naquele momento você não tem toda essa garantia, né? Mas E tem você que usou ir. agora a palavra que é muito importante, né? Para o PEF, que a gente tem a palestra do chamado e o que é o chamado e respondendo o chamado. E quando a gente responde ao chamado, que é o que você está contando da tua trajetória, a satisfação vai ficando cada vez maior, a sensação de calma e de realização vai ficando cada vez maior, É verdade. né? É. Porque assim, a gente conversa com as nossas amigas, nossas parceiras, não é que todas estejam perfeitas, não é isso, mas tem uma satisfação, tem um encontro, tem uma calma e um prazer no que faz que é muito grande, É. né? Que leva à autorrealização mesmo, né? A esse sentimento de você estar fazendo aquilo que você veio fazer. As pessoas falam muito Exato. de propósito hoje, né? As pessoas falam muito de qual é Na o meu própria cabeça do propósito. dragão a gente fala, né? É. Então, assim, a vida, né? Eu acho isso, a vida, Ela ela é, dá as né? pistas, né? E ela dá as pistas. Se a gente É, porque é prestar bem isso, atenção, né? Por exemplo, a cabeça do dragão é bem isso. Ela não é um propósito assim, ah, você vai casar, você vai ter filho. Não é isso. Ela é o é, norte, né? Ela é exatamente. todo o processo da cauda para a cabeça, é toda essa trajetória que a gente está vivendo. Então, tudo isso que a gente viveu, as profissões anteriores, foram nos preparando, os casamentos, os namorados que foram, o namorado sério que ficou lá atrás e você casou com outro, a faculdade que foi a outra, foram nos preparando, essa história de vida foi te preparando a fazer o que você faz hoje, né? O que eu É faço verdade. hoje, né? Essa história nos prepara. Isso a trajetória, né? É o caminho mesmo, É. E né? é interessante, né, Patrícia, assim, uma coisa que eu me lembrei agora, às vezes a gente não se dá conta de certas coisas na vida, quando eu olho para trás, sabe que eu só me dei conta disso quando eu entrei na psicologia. Quando eu fiz meu mestrado,
eu fui fazer a minha dissertação de mestrado e eu escolhi um tema que era um tema totalmente psicológico, dentro da área de linguística. E a minha orientadora falava assim: você tem certeza que é isso que você quer trabalhar? Porque eu trabalhei com a relação entre as crenças e as práticas do professor. Eu queria Olha, entender quais eram as crenças que norteavam a prática do professor em sala de aula, porque eu tinha uma hipótese, uma suposição de que professores na área de linguagem associavam que pessoas de classe social baixa, de baixo poder econômico, não tinham muita inteligência para desenvolver uma boa linguagem, para aprender, etc. e tal. E a minha o orientadora que é falava: uma você tem crença, que não é verdade. certeza? Você tem certeza? Eu falava: tenho. Ela achava que eu não ia encontrar material sobre isso para comprovar a minha suposição. E eu Olha. encontrei. Eu trabalhei com 2 escolas públicas do Distrito Federal. E eu E aí você encontrei. já estava Então, conectada mesmo com isso, né? isso, Você tem quando eu chamado de olho para alma de esse, favor, quando eu olho para esse tema, eu falo, gente, crenças, que é uma coisa que a gente trabalha no pé, que né? implica os valores, que implica a cultura, que implica a educação, né? Eu falei, como que, assim, o povo todo trabalhando um monte de outras coisas, e eu fui pensar nisso. Eu me senti atraída por isso, porque eu li um texto que falava sobre isso e as profecias autorrealizadoras. E eu falei, é isso que eu quero. Legal. Então a gente Que vê que lindo saber essas não coisas. é por acaso, né? A gente quando eu Não, olho para não, trás hoje, eu falo, gente, não é por acaso, não é por né? acaso. E não é a mente racional da gente que escolhe isso. Isso vem de outro lugar, né? Naturalmente vem por sincronicidade. A gente vai conhecendo as pessoas que vão abrindo os caminhos. É muito lindo, é muito especial. Muito. É mesmo. É muito lindo olhar. Muito. A gente poder olhar agora para trás e ver essa trajetória. Ai, às vezes eu penso, podia ter brigado um pouquinho menos lá atrás. Podia ter sido mais fácil. Eu podia ter sido mais facilzinha para a vida. É, Mas ouvir esse chamado foi importante. Foi muito foi importante. muito E o Pfeffer importante. traz essa sedimentação de estrutura de ego, como diz uma pessoa uma vez para mim, tem um ego assentado, né? Que pode lidar com todo esse universo que a gente é, né, Raquel? É verdade. Então, É muito bom, né, Paty, a gente poder olhar assim, muito né? bom, querida, muito bom te ouvir. Nossa, muito Muito bom ouvir tua bom. história, saber mais de ti. Aí me lembrava muito que a primeira vez que eu fui a Cuiabá, ao convite da Gil Tomé, para levar a Cabeça do Dragão, eu me dei conta que, e agora eu fico na dúvida um pouco, mas se Cuiabá está no coração, se eu não sei se é do Brasil ou da América do Sul, é de um dos dois, é bem no centro, é muito lindo. Depois você olha no mapa, eu não sei se você tem, eu fui naquela perto da prefeitura ali que tem as distâncias, Aham, o e Centro quando eu fui Geodésico, olhar né, da no mapa, América do Sul, e aí Cuiabá. e é da América do Sul mesmo, Da né? Então é América bem do no Sul. coração. É É o bem Centro no coração. Então, Geodésico da assim, América do Sul. isso. E é incrível. É uma coisa. Então, assim, é um lugar muito importante, né? Se você É, dá. Porque quando a gente trabalha num grupo ou faz qualquer trabalho, isso reverbera em ondas, é né? Então, verdade. ali É, reverbera no coração de todos nós. é. Cuiabá é o Centro Geodésico mesmo da América do Sul. Lá tem esse marco. Querida. Então, isso é muito importante. E lá que você É, possa levar para muitos mais esse trabalho lindo, com tua sabedoria, tua é. garra, teu conhecimento, que você possa levar para muitos ainda esse pathwork. Muito bom, Então, para a Paty. gente ir concluindo a nossa live, que uma mensagem que você possa deixar para as pessoas, né, nesse momento. A gente está vivendo um momento tão desafiador, né? Além de É. pandemia, a gente vivendo tanta violência, tantos crimes esses dias mais próximos de nós aqui no Brasil, né? Tanta violência pelo mundo também, mas o que você deixa como mensagem para as pessoas?
Patrícia, eu diria assim que o que mais me marcou e que eu acho que a gente precisa levar e perceber na vida é que a vida ela encaminha a gente. A gente precisa aprender a ler as pistas, entendeu? E a confiar, porque é essa coisa que mexe com você de corpo inteiro, né? E às vezes você nessa hora não pode ouvir muito a opinião dos outros, é aquilo que você sente, você acreditar, porque a vida dá as pistas, as nossas experiências, elas têm um significado simbólico e a gente precisa só se abrir para perceber. E aí você vai, entende? Esteja acontecendo o que tiver no mundo, se você estiver conectada com isso, você vai. Você vai seguir. Você vai seguir esse chamado. A vida vai fazer o chamado. Ela vai trazer. A gente precisa só de estar aberto para ouvir. É só E ir com ouvir o medo, chamado. enfrentar o medo, ir com ele, transitar, dar o E com passo. ele, dá a mão para Vai. ele e fala, vamos Dá lá. mão para ele, vai além. E ó, muita gratidão por você ter me convidado. Adorei estar aqui com você. Esse trabalho muito lindo que você e a Joana estão fazendo, viu? Muito Ah, inspirador. nossa, eu agradeço muito, muito lindo te ouvir, muito bom que essa live reverbere muito para muitas pessoas também, E a inspire todas as muitos. pessoas também que vieram nos ouvir aqui, né? Um grande beijo para E todos e um super beijão para você. agradecer, né, as pessoas, né, todas que É, vieram e que virão a assistir, porque muita gente assiste depois mesmo, é, mas ainda mais que hoje é Dia das Mães, né, a gente ficou na é dúvida se verdade. fazia, mas vamos, você falou, vamos mesmo? Não, vamos lá. E É, aí, mas também, então, a gente segue fazendo as lives, né? Agora não me ocorre qual que vai ser a próxima, mas a Joana faz uma live, eu faço outra live, então a gente intercala. E a princípio a gente estava chamando só os nossos colegas helpers, e agora, a partir de agora, a gente já começou a chamar convidar outras pessoas também do Pathwork, mas outras pessoas também fora do Pathwork, mas a princípio pessoas ainda que fazem parte do Pathwork. Então, sigam conosco os nossos é, posts, que aí chegam as informações. Tá com bom? certeza. Querida, Paty, beijão. muito grata, um beijo grande. Obrigada por contar a tua história para nós. Tá, joia. Beijo. Tá, beijo, Obrigada a todos por tchau. estarem conosco. Tchau, tchau.